Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre a região norte do Brasil. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! A região norte do Brasil é a maior região em extensão territorial, com uma área de 3.854.000 km², equivalente a 42,27% do território nacional. Essa região conta com uma população de cerca de 17.320.000 habitantes, segundo o censo de 2015. Ela é formada por 7 estados: Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Na região norte localiza-se a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, o rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão, a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do planeta, o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, com 2.993,78 metros de altitude. Estados e capitais da região norte. Os 7 estados da região norte e suas capitais são o estado do Amazonas, Manaus; Pará, Belém; Acre, Rio Branco; Rondônia, Porto Velho; Roraima, Boa Vista; Amapá, Macapá; e o estado do Tocantins, Palmas. Aqui, o mapa da região norte do nosso país. Clima da região norte. O clima predominante na maior parte da região norte do Brasil é o equatorial úmido, apresentando elevadas temperaturas, com médias acima de 25 graus Celsius. Chuvas abundantes durante todo o ano, superiores a 2.000 a 3.000 milímetros anuais, variando conforme os movimentos das massas de ar. Em todo o estado do Tocantins e no sudeste do Pará, predomina o clima tropical, com 2 estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. No noroeste do Pará e leste de Roraima, predomina o clima equatorial semi-úmido, com curtos períodos de seca e temperaturas elevadas durante todo o ano. Vegetação da região norte. A vegetação da região norte está intimamente ligada ao clima, ao solo e ao relevo. Além da floresta, que ocupa a maior parte da região, aparecem campos úteis para a criação de gado. A floresta amazônica, que ocupa cerca de 40% do território brasileiro, apresenta 3 degraus de vegetação. Temos mata de terra firme, parte da floresta que se localiza em terrenos mais elevados, que não são atingidos pelas inundações dos rios. Nessa região se encontra o mogno, o cedro, o angelim, a andiroba, o guaraná, o caucho, planta que fornece o látex, e a castanheira, árvore nativa que pode atingir 30 metros de altura. Temos também a mata de várzea, parte da floresta sujeita a inundações periódicas. Situa-se entre a mata de terra firme e a do igapó, apresentando grande diversidade de espécies, predominando árvores que fornecem o látex, a maniçoba e a maçaranduba. E por último, nós temos a mata de igapó. É a parte da floresta que se localiza em terrenos baixos, próximo dos rios, ocupando o solo permanentemente alagado, onde predomina a Vitória régia e a piaçaba.
Relevo da região norte. Na região norte predominam 3 áreas de relevo. Primeiramente, vamos falar da planície amazônica, que acompanha a grande bacia fluvial com altitudes que variam de 100 a 200 metros acima do nível do mar. Temos também a região de Planaltos, entre 200 a 800 metros de altitude, em áreas de chapadas e serras. Exemplos: a Serra dos Carajás, Serra Pelada, Serra de Tumucumaque, a Serra do Acaraí e a Serra do Cachimbo, no estado do Pará. A Serra Dourada, a Chapada das Mangabeiras, no Tocantins, e a Chapada dos Parecis, em Rondônia. Temos também as regiões de maiores altitudes, acima de 800 metros, entre elas a Serra do Pacaraima, no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela, e a Serra do Imeri, no estado Amazonas, onde se localiza o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Hidrografia da região norte. A região norte do Brasil possui 2 grandes bacias, a Bacia Amazônica e a Bacia do Tocantins. A Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, é formada pelo rio Amazonas e seus mais de 1.000 afluentes. Com 3.869.953 quilômetros de extensão em território brasileiro, possui 22.000 quilômetros de rios navegáveis. A Bacia do Tocantins, a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, é formada pelo rio Tocantins e seus afluentes. O rio Tocantins nasce no estado de Goiás, atravessa os estados de Tocantins, do Maranhão e do Pará, até desaguar no Golfo Amazônico, próximo à cidade de Belém. Na época das cheias, apresenta grande parte de seus rios navegáveis. A hidrelétrica de Tucuruí, localizada no estado do Pará, é a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Se você dizer que eu desafio amor. Agora nós vamos falar sobre Chico Mendes. Foi um líder seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Lutou pela preservação da floresta amazônica e suas seringueiras nativas. Recebeu da ONU o Prêmio Global de Preservação Ambiental. Francisco Alves Mendes Filho, conhecido como Chico Mendes, nasceu em Chapuri, Acre, no dia 15 de dezembro de 1944. Filho do seringueiro Francisco Alves Mendes e de Maria Rita Mendes. Desde criança, acompanhava seu pai pela floresta e já presenciava o desmatamento na região. Em escolas, só foi alfabetizado com 19 anos de idade. Em 1975, Chico Mendes iniciou sua atuação como sindicalista. Foi nomeado secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Basileia. No ano seguinte, iniciou sua luta em defesa da posse de terra para os habitantes nativos da região. Criou os empates, forma de luta pacífica para impedir o desmatamento da floresta.
onde toda a comunidade se mobilizava e fazia barreiras com o próprio corpo nas áreas ameaçadas de destruição pelos serralheiros e fazendeiros. Em 1977, participou da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. Nesse mesmo ano, foi eleito vereador pelo MDB. Recebeu as primeiras ameaças de morte por parte dos fazendeiros. Em 1981, assumiu a direção do Sindicato de Chapuri, tornando-se presidente. A liderança de Chico Mendes na luta dos seringueiros e na preservação da floresta atingiu repercussão nacional e internacional. Em 1987, proferiu um discurso na reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em Miami, nos Estados Unidos da América, denunciando a destruição da floresta e solicitando a suspensão do financiamento para a construção da BR-364, que atravessaria o estado de Rondônia e chegaria ao Acre. O objetivo da rodovia seria criar um caminho para escoar a produção gerada pelos estados amazônicos e pelo Centro-Oeste, que chegaria ao Pacífico pelo Porto Peruano. Durante todo o ano de 1988, Chico Mendes recebeu ameaça de morte por grupos ligados a organizações clandestinas que desmatavam a região. Após inúmeros conflitos, Chico Mendes foi assassinado com tiros de escopeta ao sair de sua casa em Chapuri. When you were here before, I couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Economia da região norte. A região norte começou a receber grande número de migrantes por volta de 1870. Que se embrenhavam pela floresta à procura da seringueira para a extração do látex, usado na fabricação da borracha. Em 1910, metade da borracha consumida no mundo saía da Amazônia. O extrativismo do látex e da castanha do Pará atraiu imigrantes espanhóis, portugueses e franceses. Estimulando o crescimento da região, foram construídos portos de Belém e Manaus, além de outros em cidades menores. O Acre foi comprado em negociações com a Bolívia. Foram construídas ferrovias para escoar toda a produção extrativista e instaladas pequenas indústrias de bens de consumo. As cidades de Manaus e Belém se modernizaram com a construção de teatros, bibliotecas públicas, palacetes, jardins públicos, energia elétrica, serviço de bonde, entre outros. A primeira reserva extrativista de seringueiros e castanheiros foi criada em 1990 em Chapuri, no estado do Acre, logo após o assassinato, em 1988, do seringueiro e líder sindical Chico Mendes. A cidade de Marabá, no Pará, é o maior centro exportador de castanha do Pará. A castanha é exportada para os Estados Unidos, Japão e países da Europa. A região norte possui imensos recursos minerais. A cassiterita, da qual se extrai o alumínio, é explorada desde 1958 em Rondônia. Por volta de 1967, foram descobertas nas serras do Carajás, no sudeste do Pará, grandes jazidas de minério de ferro, de manganês, ouro, cassiterita, bauxita, níquel e cobre. A bacia do Rio Negro e Solimões é rica em petróleo e gás natural, com destaque para a província petrolífera de Urupu,
a 600 quilômetros de Manaus. O complexo de produção se estende por mais de 70 poços. A região norte do Brasil era pouco industrializada até meados de 1960, quando a cidade de Manaus recebeu incentivos fiscais para a instalação de indústrias. O Distrito Industrial foi planejado e recebeu várias empresas nacionais e estrangeiras, principalmente de origem japonesa: Sanyo, Sony, Toshiba, Yamaha e Honda. Também teve investimento de empresas norte-americanas, alemãs, francesas e outras, principalmente do setor de eletroeletrônicos, que se beneficiaram com as facilidades de importação de peças e componentes. Com a criação da Zona Franca de Manaus, outros setores da economia local e regional foram beneficiados, como o comércio, a prestação de serviços em geral, transportes urbanos, além do setor de turismo e hotelaria. Falaremos agora sobre a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, a ZFM, é um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro, objetivando viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental, promover a melhor integração produtiva e social dessa região ao país, garantindo a soberania nacional sobre suas fronteiras. A mais bem-sucedida estratégia de desenvolvimento regional, o modelo leva a região de sua abrangência desenvolvimento econômico, aliado à proteção ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida às suas populações. A Zona Franca de Manaus compreende 3 polos econômicos: comercial, industrial e agropecuário. O primeiro teve maior ascensão até o final da década de 80, quando o Brasil adotava o regime de economia fechada. O industrial é considerado a base de sustentação da Zona Franca de Manaus. O Polo Industrial de Manaus possui aproximadamente 600 indústrias de alta tecnologia, gerando mais de 500 mil de empregos diretos e indiretos, principalmente nos segmentos de eletrônicos, motocicletas e químicos. Entre os produtos fabricados destacam-se aparelhos celulares e de áudio e vídeo, televisores, motocicletas, concentrados para refrigerantes, entre outros. O polo agropecuário abriga projetos voltados a atividades de produção de alimentos, agroindústria, piscicultura, turismo, beneficiamento de madeira, entre outros. Falaremos da cultura da região norte. As festividades do norte do Brasil são fortemente influenciadas pela cultura indígena, assim como a religiosidade cristã. Nós temos uma festa chamada Círio de Nazaré. A procissão que tem lugar no estado do Pará é uma homenagem a Nossa Senhora de Nazaré e se realiza em outubro. Milhares de fiéis caminham quilômetros em ruas enfeitadas, carregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O percurso é realizado da Catedral de Belém até a Praça Santuário de Nazaré, onde a imagem fica durante 15 dias. Em 2004, o Círio de Nazaré passou a constar do Registro de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Temos o Festival de Paratins.
A festa, que é realizada em junho no estado do Amazonas, acontece em um local chamado de Bumbódromo. O festival consiste na disputa de 2 bois, o garantido, representado de vermelho, e o caprichoso, representado de azul. O evento tem duração de 3 dias e conta com algumas personagens definidas. Há também o regulamento e julgamento, que tem o objetivo de definir a melhor atuação. No fim, é conhecido o boi vencedor. Segundo a lenda, um homem, Pai Francisco, teria matado o melhor boi do patrão, a fim de saciar o desejo da sua mulher, Mãe Catirina, que estava grávida e com vontade de comer a língua do animal. Ao descobrir o motivo da morte do seu animal preferido, o patrão chamou um padre e um pajé para reanimar o boi, que volta a viver. Para comemorar, é feita uma festa. Folia de Reis. A Folia de Reis, também chamada de Reisado ou Festa de Santo Reis, é uma festa popular e tradicional brasileira. Trata-se de uma das festas folclóricas mais emblemáticas do país. O reisado possui um caráter cultural e religioso que ocorre no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro, Dia de Reis ou Dia dos Três Reis Magos. No Brasil, a festa é celebrada em diversas regiões do país. Os estados onde essa tradição está mais presente são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. A região norte conta com diversidade em todas as vertentes culturais. Assim também é na dança da região. Podemos destacar desfeiteira, marambiré, lundu marajoara, marujada, dança do siriá, samba do cacete, retumbão, jacundá, carimbó, camaleão. Galera, até a próxima. Valeu!